Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é a Série C, a terceira divisão do futebol do Brasil, que teve um jogo isolado neste domingo pelo Grupo B. 0-0. Poucas emoções em Belém do Pará, 0 para o Remo, 0 também para o Volta Redonda. E nesta segunda-feira acontece o encerramento desta terceira rodada dos quadrangulares decisivos que vão apontar as 4 equipes que no ano que vem vão jogar a Série B do Brasileiro. Nesta segunda-feira tem Ferroviária e Atlético. Vou falar sobre a terceira rodada, a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Já atualizando a classificação desse Grupo B da Série C, depois do empate em 0-0 entre Remo e Volta Redonda 0-0. O Remo empatou em 0-0 com Volta Redonda e esse grupo teve no sábado a vitória do São Bernardo no ABC Paulista, no estádio 1º de Maio em São Bernardo, vitória por 1-0 para cima da equipe do Botafogo. Volta Redonda e Remo dividem a primeira posição com 5 pontos. Nos critérios, o Volta é líder, porque tem saldo 2 contra saldo 1 da equipe do Remo. O São Bernardo é terceiro colocado com 4, grupo equilibrado, e o Lanterna é o Botafogo com apenas 1 ponto na tabela. Próxima rodada acontece no sábado já, dia 21 de setembro. 2 jogos. 5h30 da tarde tem Volta Redonda e Remo. Agora, como a tabela é espelhada, são jogos de volta, hein? Rodada de volta agora. 8 da noite no sábado tem Botafogo, lá na Paraíba, contra o São Bernardo. Uma questão muito importante pegar aqui na parte de baixo da tabela, aqui do Botafogo. Alô, galera do Belo. O jogo é importantíssimo para o Botafogo. Não pode nem pensar em perder. Claro, vou com a parte negativa primeiro para depois falar da parte positiva. Não pode nem pensar em perder esse jogo. Por quê? Se o Botafogo perder em casa para o São Bernardo, aí não importa o placar, se o Botafogo perder para o São Bernardo e tiver um vencedor no jogo entre Volta Redonda e Remo, aí não importa o vencedor, pode vencer o Volta, pode vencer o Remo. Vitória de um dos dois aqui, ó. Quem vencer vai a 8. Botafogo perde para o São Bernardo vai a 7. Botafogo estará matematicamente eliminado se perder o jogo para o São Bernardo e tiver um vencedor entre Volta Redonda e Remo. Então, alerta. O empate não é legal também, né, pessoal? Do Botafogo aí. O empate coloca o Botafogo com 2 e o São Bernardo com 5 pontos na tabela. Para o Botafogo se manter vivo mesmo, tem que vencer a partida em casa, porque aí se vencer o jogo, por exemplo, vence o jogo por 1-0, vai empatar em pontos aqui com o São Bernardo, 4-4, vai ter saldo negativo 1 se for 1-0, e o São Bernardo saldo negativo 2. Então se o Botafogo vencer o jogo por qualquer placar, o Botafogo ultrapassa o São Bernardo. E aí, pessoal, eu sempre acho melhor o seguinte, ó. Eu sei que são 2 vagas, mas o pessoal do Botafogo aqui, talvez seja melhor que tenha um vencedor entre Volta Redonda e Remo, porque se tiver um vencedor, o perdedor vai ficar com 5 e o Botafogo vencendo o São Bernardo vai ter 4. Faltando 2 rodadas para o final da competição, vai estar 1 ponto atrás da zona de classificação. São Bernardo. Obviamente que o empate fora de casa é sempre de bom tamanho, certo, pessoal? Empatou fora de casa é bom. O São Bernardo tem 4. Se empatar vai a 5, aí vai, na verdade, começar o segundo turno, que é a primeira rodada do retorno agora, tendo 5 pontos na tabela. E de repente torce por um empate entre Volta Redonda e Remo, os dois empatando vão a 6, São Bernardo com empate vai a 5. Certo? De bom tamanho. E claro, São Bernardo vencer a partida nem se fala, né? O São Bernardo pode até ser líder se vencer o jogo. Se o São Bernardo vencer o jogo, vai a 7 pontos, dando empate entre Volta Redonda e Remo, os dois ficam com 6 e o São Bernardo vai a 7, ocupa a primeira posição. Ou então, na pior das hipóteses, o São Bernardo vencendo o seu jogo, vai a 7 pontos e tendo um vencedor entre Volta Redonda e Remo, o São Bernardo fica, na pior das hipóteses, na segunda posição com 7. Remo e Volta Redonda, aqui o mesmo esquema, né, pessoal? Quem joga fora de casa, teoricamente, não é que jogue pelo empate, mas o empate é aceitável fora de casa. Então, como o Remo joga fora de casa, o empate até talvez esteja de bom tamanho. Agora, quem vencer o jogo vai dar um salto importantíssimo, um passo importantíssimo para chegar à vaga, ao acesso para a Série B da próxima temporada. O vencedor vai a 8 pontos e vai ter uma condição muito boa. Imagina só, por exemplo, se o Volta Redonda ou o Remo, aqui um dos dois vence a partida, vai a 8 e dá um empate ou vitória do Botafogo, por exemplo. Aí o Volta ou o Remo ficaria com 8 pontos contra 4 de São Bernardo
e Botafogo e 5 do perdedor aqui. Seria um passo importantíssimo para o vencedor, tá bom? Vamos para outro grupo. Outro grupo que tem, nesta segunda-feira à noite, 8 horas, em Araraquara, o encerramento desta terceira rodada entre Ferroviária e Atlético, que nesse momento lideram o grupo C, com 4 pontos. Campanhas exatamente iguais aqui na fase dos quadrangulares. Ferroviária e Atlético têm 4 pontos, tem uma vitória, tem saldo 1 e 3 gols marcados. Pelo menor número de cartões amarelos, a Ferroviária lidera o grupo. Quem vencer vai a 7. Já abre 4 de vantagem sobre o terceiro colocado. 2 sobem, certo? Então quem vencer vai a 7, vai abrir 4 do terceiro colocado, que hoje é o Ipiranga. E em caso de empate, os dois vão a 5 ou ficar com 2 pontos a mais que o Ipiranga. Então essa questão é muito importante também lembrar essa questão, porque como sobem 2, o vencedor vai ficar com 4 pontos a mais que o Ipiranga, que hoje é o terceiro colocado. Então Ferroviária e Atlético 4 pontos, Ipiranga 3, Londrina 1. É a posição do grupo nesse momento, sem o jogo ainda entre Ferroviária e Atlético. Lembrando que quem vencer vai ser líder isolado com 7 pontos, dando empate, e a Ferroviária não tendo um número maior de cartões amarelos em relação ao Atlético, vai permanecer na liderança. Porque se a Ferroviária tiver mais cartões amarelos nesse jogo direto contra o Atlético, talvez o Atlético passe a Ferroviária pelo menor número de cartões amarelos. Tá? Mas por enquanto, Ferroviária é líder pelo número de cartões. Então Ferroviária e Atlético nessa segunda-feira, e no final de semana, no próximo final de semana, os 2 jogos que abrem o retorno, a 4ª rodada deste quadrangular decisivo nesse grupo C. Domingo, dia 22, 6h30 da noite, tem em Erechim, Ipiranga e Londrina. E na segunda-feira, 8 da noite, vão jogar em São João del Rei, lá em Minas, Atlético e Ferroviária, pela 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro. Neste momento, subindo para a Série B, na zona de acesso, no grupo C, Ferroviária e Atlético, e no grupo B, Volta Redonda e Remo. Só aí, pessoal. Volto nessa segunda-feira, após o jogo da Ferroviária contra a equipe do Atlético, para mostrar a nova classificação desse grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá bom? É isso aí. Fui.